Bom, então vamos rever um pouquinho o que vimos na última aula. Nós começamos o estudo das formas, né, diferenciais, que vão nos acompanhar até o final do curso. Então, nós vimos formas e vimos elas de duas maneiras, tem dupla personalidade, né? Então, vimos elas como seções do fibrado cotangente, ou seja, uma função diferenciável que para cada ponto em M nos dá uma aplicação no dual do espaço tangente correspondente, né? Ou seja, em outras palavras, isto, WP, nada mais é do que uma função linear do espaço tangente R. Isso aqui é o espaço dual, né? E faz isso de maneira diferenciável. Isso tem sentido porque isto é uma variedade diferenciável. Mas vimos também que elas podem ser vistas como aplicações que pegam campos, né? Então, as formas sobre M, formas diferenciais sobre M, também podem ser vistas como as aplicações ômega que pegam campos e dão funções diferenciáveis de maneira linear e de fato tensorial, ou seja, linear sobre, considerando isto como um módulo sobre as funções diferenciáveis. Sim, nós provamos que essas duas coisas são a mesma e a propriedade fundamental que tem as formas é que se a gente pega um campo em M, então nós podemos calcular e ômega uma forma e x um campo. Então, claro, pensado assim, né, ômega de x com uma função no ponto P só depende do valor de x em P. Por isso é que a gente tem essa identificação. Em outras palavras, isso dá origem a esta igualdade, né? Certo? Então nós vimos isso, vimos exatamente por que é isso, né? É a propriedade tensorial, né? Ela pega funções, né, para uma função diferenciável sobre M e um campo X vale isto. Para todo X campo e para toda função diferenciável F. Onde isso faz sentido. Muito bem, então, como eu falei, nós vamos precisar de falar de multilineares, aplicações multilineares. E por isso, relembramos, né, os conceitos de produto tensorial de espaço vetorial, né? Um produto tensorial de espaços vetoriais arbitrários, o que, da maneira com que a gente vai usar eles, é sempre que se V1, Vn é uma base de V, então VI, VJ é base de V, que também vamos notar como assim, né? Quando tem produto K vezes V, vamos colocar um K. Isto para menor ou igual a I, J menor ou igual a I. Então lembrem
propriedades fundamentais de produtos tensoriais é que V1 mais lambda V2 V3 ou V V1 V é bilinear, né? O produto é bilinear. De fato, o produto tensorial foi introduzido para estudar funções multilineares, né? E tratar das funções multilineares como se fossem elementos no dual de um espaço, que são elementos no dual de um espaço, só que de um espaço maior, né? O produto tensorial. Bom, a mesma coisa, claro, trocando as variáveis, né? Então, mas nós, na verdade, não vamos... bom, claro que isso se aplica em particular para o espaço tangente, mas nós vamos mais trabalhar com... Estamos mais interessados no dual do espaço tangente, né? Nós observamos que, por outro lado, né, se T e S, né, são multilineares, aplicações multilineares sobre V, nós podemos fazer o produto tensorial delas, né? V1 Vn mais S ou K mais S. Aqui estou pensando T é K multilinear, S é S multilinear, né? Então isso nada mais é do que o natural, o mais natural que vocês podem fazer, né? Que é isso. Isso dá origem a uma nova aplicação, agora K mais S multilinear. Então lembrem que se T é K multilinear e temos na base B multilinear sobre V, né? E pegamos a base, uma base de V, né? Então aqui está, bom, deixa eu trocar aqui, colocar N, para não confundir. Então as EI estão fixas e são uma base, né? Aqui V1 são vetores arbitrários, né? Então a gente quer saber quem é V1, VK. Bom, o que a gente faz é escrever VI como uma soma de V e J de certos coeficientes. Esses aqui são os vetores, aqui são números, né? E J, né? Então isto é T da soma de V1J e J, ou J1, etc. Cada V eu escrevo com uma soma e aplico a multilinearidade. Então, primeiro tiro a primeira soma, depois tiro as constantes. Depois faço o mesmo com a outra e continuo. O que eu vou ter? Vou ter uma soma grandona, né? De J1, JK, igual 1 até N. São K somatórias, né? Uma para cada vetor, né? Aqui é V 1, J1, VK, JK. E aqui é T, E, J1, E, JK. Certo? E se eu chamo isto que está aqui de esses são números agora, isso aqui, esta base está fixa, esses são números, chamo eles de J1, JK, claro que depende da base, né? Mas são números. Então isto podemos continuar um pouquinho mais.
e escrever isto simplesmente com uma soma de T, J1, JK, V1, J1, VK, JK. Então, aqui se vê bem como dependem as coisas, né? Estas são as coordenadas dos vetores que estou calculando, né? Esto depende dos vetores. Y esto aquí son números que dependen de t y de la base. Las coordenadas, claro que también dependen de la base. ¿Sí? De fato, a função que leva t, fixada uma base, a função que leva t nestes coeficientes é um isomorfismo entre as aplicações multilineares e RNK, né? O espaço das aplicações multilineares tem dimensão n elevado a k. Como se vê aí. Muito bem. Claro que eu vou usar isso para dizer que as aplicações K multilineares também são um fibrado vetorial, né? Quando estendemos, como já falamos, as funções lineares para fibrados. ¿Sí? Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Mas o interessante é que observem que cada uma destas, quem é esta coordenada? Se pegamos, vamos denotar, sei lá, W1, WK, WN, a base dual de B. Então, estes são nada mais do que V ou W J calculado em VI. Certo? Essa é a definição de base dual. Então, observem que isso que está aqui é nada mais é do que WJ1 em V1 e esse que está aqui é WJK VK. Estou fazendo o produto disso, né? Mas isso é justamente o que nós definimos como produto tensorial, né? Ou seja, posso continuar ainda. Isso aqui é a soma de T, J1, JK, W, J1, W, JK nos vetores. RK. ¿Sí? Bom, você vê o que ficou, né? Isto é igual a T. A toda aplicação multilinear se escreve como combinação linear de produtos tensoriais de formas lineares, né? De formas, elementos no dual do nosso espaço. Certo? Isso só estou pedindo que seja K multilinear. Mais nada. Muito bem, então guardem isto. Então agora, em vez de estudar as aplicações K multilineares, nós vamos estudar nas alternadas, né? E vamos denotar por lambda K de V as aplicações multilineares em K multilineares em V, só que alternadas. Então, isso aqui são os T de V, K vezes em R multilineares
e alternadas. Lembrem, que quer dizer alternado? Quer dizer que se eu pego agora duas variáveis, deixo todas as outras fixas, pego duas variáveis e troco de lugar, isso troca o sinal do valor. Ou, que é a mesma coisa, se eu repito o mesmo elemento em duas posições a zero. Isso quer dizer alternado. Então lembrem que a dimensão desse espaço, isso é um espaço vetorial, claro, e a dimensão disso aqui é o combinatório NK. Sim? De fato, uma base desse espaço, em princípio, bom, observen que isso está contido dentro de este espaço, que é o que chamamos de TK. Este espaço tem dimensão n elevado a k, e isso é uma base. Uma base daqui, uma base é WI WJ menos WJ WI, isto para I menor que J. Isso é uma base. Nós vamos chamar isso aqui de WI WJ. Na verdade, dado qualquer tensor, se T é um tensor, é um multilinear, eu posso fazer a antisimetrização de T. Ou seja, o que eu faço? Eu defino A de T como o valor, A de T em V1, VK. Eu calculo todas estas coisas. Calculo T de VI1, VIK, com todas as permutações I1 e K, e levando em conta o sinal das permutações. Isto é o caso em que K é 2. Ou seja, isso aqui é a soma sobre I, sobre as permutações, sobre sigma em SK, e aqui escrevemos sigma de 1, sigma de K, e temos que levar em conta o sinal de sigma. ¿Sí? Certo? Isso dá trivialmente um tensor, uma aplicação agora antisimétrica. Isto leva o espaço das funções multilineares neste espaço, uma aplicação linear, uma projeção. Lembrem que é isto, o grupo das permutações, vocês podem escrever uma permutação como transposições, como um produto de transposições. Só que vocês podem escrever de muitas maneiras diferentes. Mas sempre ou tem um número par de transposições ou tem um número ímpar de transposições. Embora vocês possam escrever de maneiras diferentes, a paridade no número de transposições é invariante. Esse é o sinal da permutação. Então isso nos dá um elemento em lambda k. Sim? Isso que estamos fazendo aqui. Isso permite também, agora, definir um operador análogo a este, mas para formas alternadas. Si W
está en lambda K de V y sigma está en lambda S de V, se eu faço isto é uma aplicação multilinear, mas não necessariamente é alternada. É alternada, aqui eu coloco, então, V1, VK, VK mais 1, VK mais S. Né? É alternada se eu troco aqui a ordem, mas se eu troco 2 aqui, não tem nenhuma relação. Né? Então, este operador não serve para coisas alternadas, porque não preserva. Então, o que temos que fazer é pegar isto e antisimetrizar. Aí sim, obviamente, fica uma coisa alternada. Sim? Então, isso aqui se define como o produto de duas formas. Então, a gente define isto assim. A de... Assim, simplesmente a antisimetrização. Né? Agora, na verdade, essa aqui já era antisimétrica. Então, trocar de lugar nos primeiros vai dar um monte K fatorial de somandos iguais. Então, a gente normaliza para que não apareçam esses... Se não aparece um K fatorial e esse fatorial por todos lados. Então, para que não apareça, a gente normaliza assim. Certo? É só para que as contas fiquem limpas. Vocês poderiam fazer tudo sem isso. Mas se aparecer um monte de fatores por todos lados que iam ter que lembrar e é melhor botar assim, a gente lembra só uma vez. Sim? Então agora sim, temos o produto que vai de das K formas lineares nas K mais S formas lineares. Sim? Muito fácil. Em particular, né? Então, o que diz aqui, né? Se com as notações que levamos lá, ou seja, as WI uma base do espaço dual de V, então qualquer elemento, então se ômega está em lambda K de V, então ômega se escreve com uma soma de ômega I1 e K, certos coeficientes, deixa eu colocar aqui C para não confundir que tem muita ômega, ômega I1, ômega IK, onde I1 e K são elementos entre 1 e N ordenados, todos diferentes e ordenados. Vamos dar um nome a isso, vamos chamar de I, vamos chamar de IKN ao conjunto das K-uplas onde todos eles estão ordenados e estão todos entre 1 e N. Com essa notação, então eu posso pegar simplesmente um I em IKN e I vai querer dizer uma K-upla destas. Então aqui eu posso escrever I em IK. Certo? Sim?
E aqui, em vez de colocar I1 e K, eu posso colocar simplesmente CI. Sim? Então, essa é uma base, né? Isso que está aqui é uma base. Base deste espaço. Vocês viram tudo isto, claro, em álgebra linear, né? Esse número segue daí, né? O número destes, este conjunto tem tantos elementos como escolhas de K números em N, né? Ordenados. ¿Sí? ¿Está claro? Em particular, né, a dimensão de lambda n de Bn é 1. ¿Sí? Isto faz com que lambda n de Bn, de Rn, como aqui a gente pega a base canônica, tem um elemento natural aí considerado a base canônica que é o determinante. Né? O determinante, então, pertence aí e é o elemento tal que isso aqui, então, tem dimensão 1. Para dizer quanto isso vale, basta calcular ele numa base. Né? Então, determinante da base canônica é 1. Tem que normalizar só. Isso é o que define o determinante. É um único elemento daqui que na base canônica, né, dá 1. Certo? Claro que vocês podem pensar, né, que o determinante age agora em matrizes em vez de em N vetores, e aí é dizer que o determinante na matriz de identidade é 1. Certo? Muito bem. Ok. Importante é que tanto observação, tanto o produto tensorial de aplicações multilineares quanto o produto de formas são bilineares e associativos. Simplesmente porque é o mais simples que podem pedir, né, para eles. Se pegam 3, fazem L produto tensorial com isso, é o produto dos 3 elementos. Né? Tem como não ser associativo. Então são produtos decentes. Está claro? Muito bem, então isso é álgebra linear. Tudo que escrevi aqui é simplesmente álgebra linear, álgebra multilinear, coisas que vocês já viram quando viram o curso, primeiro curso de álgebra linear. Então agora eu quero estender o conceito de formas para K-formas diferenciais. Nós sabemos que é uma K-forma linear. Sim? Bom, o que acontece é que, como eu falei, todos os conceitos razoáveis da álgebra linear se estendem para fibrados e agora a gente estende também para o fibrado tangente, a álgebra multilinear do fibrado tangente.
né? Então, de graça, né? Quase sem pensar, até, lembrem o que eu tinha colocado aqui, vou colocar de novo essa conta, né? Então, T é a soma de TI1 e K WI1 WIK. É a mesma coisa que temos aqui, né? Então, fazemos o mesmo agora com o fibrado tangente. Então, que é um campo de tensor? O que é uma K-forma diferencial? Bom, é o mesmo que uma forma, em vez de linear, K multilinear. Então, a gente vai ter os tensores que vamos denotar assim, né? O que é isso? Isso são as aplicações, as seções de um fibrado. Essas são as funções que levam, as funções T, que levam M. Olha, vamos escrever assim. Então, pegamos um ponto de M, isso nos dá um TP, que é uma aplicação multilinear no espaço tangente. Fixado uma carta de M, nós aqui temos uma base, né? A base dos campos coordenados, temos uma base das unformas, e, portanto, T se escreve localmente assim, né? Ou seja, T de P se escreve como está aqui, como uma certa combinação linear em P, né? Isso aqui agora vai depender de P, e aqui vamos ter na base que nós escolhemos na carta coordenada em P. Sim, estamos pegando X de U para eje N uma carta. E bom, então esta representação é o que nos dá as cartas para o fibrado das aplicações multilineares. Sim? Ou seja, agora nós temos a aplicação que leva T em P, ou T, sim, P e T, né? Em P, T de I1 e K de P, como já vimos, né? Isso aqui é um sistema de coordenadas para o fibrado das aplicações multilineares. Lembrem que nós tínhamos observado que as aplicações multilineares de V e V' em eje é a mesma coisa que o dual do produto tensorial, né? Então, vocês podem escrever esse fibrado assim, né? Esse fibrado seria, com a notação que introduzimos, seria isto. Certo? Não importa. Não importa essa notação. A gente não vai usar essa notação, então não precisamos lembrar dela. Mas é o que é? É o produto tensorial K vezes do fibrado tangente como fibrado. Ou seja, a gente pega o produto tensorial de cada fibra. Não faz sentido o produto como variedade, né? O produto tensorial de variedades não existe. É o produto tensorial de cada fibra, o produto linear de cada fibra, e pegamos o dual, né? Mas, como falei, a gente não vai usar essa notação, né?
O que sim vamos querer são as seções desse fibrado. E as seções sim vão ter uma notação que vai ser esta. Né? Estes são os campos tensoriais sobre M. ¿Sí? E está aqui. É o conjunto das funções que me dão, dado um ponto de M, me dá uma aplicação Cali multilinear no fibrado tangente, de forma tal que quando vocês escrevem isto em coordenadas, estas funções são diferenciáveis. ¿Sí? Exatamente igual que no caso de formas, com os tensores dá para fazer esta brincadeira também. Vocês podem pensar os campos tensoriais também como funções que, em vez de pegar um ponto de M, pegam campos. Ou seja, pega um campo de M, K campos, e dá uma função linear, uma função diferencial, função diferenciável, de forma tal que K multilinear, esses são espaços vetoriais, então faz sentido dizer que K multilinear, mas mais do que K multilinear. K multilinear como módulos, ou seja, as funções vão para fora, não só constantes. ¿Sí? Tal que T é K vezes Fm multilinear. A prova de que essas duas coisas são a mesma é exatamente igual à prova que a gente fez na aula passada para formas. ¿Sí? Então não vou repetir, mas é exatamente o mesmo motivo e a mesma conta. Então temos que os tensores, né, campos tensoriais sobre M, a gente vai chamar isto de tensores simplesmente. É uma palavra meio que pode enganar, porque também se chama o mesmo, no mundo linear, também se chama tensores as aplicações K multilineares. Mas por isso que eu não chamei as funções K multilineares de tensores, para não confundir. Isso aqui é muito longo, então a gente simplesmente fala de tensores. Bem? Agora se entende por que esta propriedade que está aqui, se diz tensorial. ¿Sí? Essa propriedade se diz tensorial, que é a propriedade fundamental dos campos de tensores. Ser linear sobre as funções diferenciáveis, não só sobre eje. Então, em particular, agora, temos o mesmo truque de antes, né? Se x1, xk são campos de vetores, eu posso pegar agora a função t de x1 e t é um campo tensorial. T de x1, xn, xk é uma função diferenciável. Portanto, isso aqui é uma função, e para dizer quanto vale em P, o valor disso só depende do valor dos campos nos pontos. E pelo mesmo motivo, com a mesma prova que para formas. Ou seja, eu posso dizer isto. Assim, essa igualdade que a priori não faz nenhum sentido, né? Mas são objetos formalmente diferentes. Estas são funções que pegam um ponto de M e me dão uma aplicação multilinear. Estas são funções que pegam campos e me dão uma função diferenciável. Mas são tão naturais que a gente identifica esses dois espaços, e mais do que identificar, a gente é nosso parente, é nosso amigo, então a gente aceita que ele tem dupla personalidade, né? Então, às vezes ele se comporta de uma maneira, às vezes de outra.
Quando tenha filhos, vocês vão entender essa piada. Muito bem. Para campos tensoriais, para tensores, dá para fazer exatamente o mesmo que para formas. Vocês podem fazer produto tensorial de campos tensoriais e podem fazer produto de formas diferenciais. Obviamente, os campos tensoriais, assim como temos campos tensoriais, vamos ter K-formas agora. Então, que vamos denotar assim. Ômega K de M são as K-formas. Isto é, são os elementos, os tensores, os K-tensores, tal que ômega é alternada. ¿Sí? Assim como antes escrevemos isto como uma seção de um fibrado, isso também é uma seção de um fibrado. O fibrado, né? Então isso aqui são as seções das K-formas, mas em vez de colocar aqui um espaço vetorial, colocamos um fibrado tangente. Sim? São as seções. Lembre, mais uma vez, né? Isto é uma operação que se faz sobre um espaço vetorial. Eu estou pegando um fibrado. Isso quer dizer considerar o fibrado cujas fibras são a operação em cada espaço vetorial, cada espaço tangente. Que é um fibrado e as cartas estão dadas por isto, né? Certo? Esses elementos são as coordenadas de um tensor numa carta. Mas aqui então, queria usar isto. Sim, então, como fizemos antes, se X, né? Se pegamos a carta X, então, e ômega é uma seção desse fibrado, ou seja, uma K-forma diferencial. Isso quer dizer que ômega restrito a U se escreve como uma combinação linear, como aqui, né? É a soma de umas certas WI de DX e 1 de X e K para I em I, K, N. Certo? Bom, para não escrever tudo essa linguiça, vamos chamar isso simplesmente de DXI. É uma anotação, simplesmente, não tem nenhum significado matemático. Nesse caso, então, ômega restrito a U é a soma para I em I, K, N de ômega I de X, I. E estas são funções diferenciáveis sobre U. Essas que estão aqui são funções diferenciáveis sobre U. Essa é a representação local de uma K-forma qualquer. Observen que em Rn temos, de alguma maneira, uma K-forma, uma N-forma natural, porque a gente entende, a gente combinou o que é a base canônica. Sim? Um espaço vetorial geral, isso não existe. Não tem uma N-forma natural fora da seção da N-forma nula. A mesma coisa aqui. Em variedades,
mesmo que vocês trabalhem aqui, né? Mesmo que vocês, se ômega, então, é uma n-forma em uma variada dimensão n, então, vocês sabem que ômega se escreve como uma bom, combinação linear não, porque o espaço das n formas em um espaço vetorial de dimensão n tem dimensão 1. Então, essa somatória não aparece. Isso aqui é é um múltiplo desta função, né? É um múltiplo. Claro, isto é U, né? Sim. Isso aqui agora é uma função f, uma função diferenciável sobre U. Vale exatamente o mesmo que para um formas, o valor, e para tensores, né? O valor do campo, né? Aqui, o valor do campo tensorial nesses vetores de um ponto é a mesma coisa, depende somente do valor dos campos nos pontos, né? Mesma coisa para n formas, para k formas, e portanto faz sentido pegar uma k forma em M e calcular em campos de vetores em U. Isso interessa quanto vale no ponto, não interessa mais nada. Então isso faz perfeito sentido. Certo? E exatamente igual que para espaços vetoriais, temos o produto de k formas diferenciais. Obviamente, né? Se temos então agora um produto que pega k formas em M e S formas em M e dá uma K mais S forma em M, e tudo que a gente faz é fazer o produto ponto a ponto. Né? Em outras palavras, ômega sigma, se ômega está aqui e sigma está aqui, isto no ponto P, nada mais é do que ômega de P, sigma de P. Claro. Igual que a única coisa que faz sentido. Observe o conforto de pensar que nosso amigo tem dupla personalidade, né? Aqui estou usando ela como seção de um fibrado. Não peguei ela como função que se calcula em campos. Se eu quero definir isto com campos, eu tenho que pegar a antisimetrização. Claro, é a mesma coisa que para espaços vetoriais. Bom, então vamos usar os espaços vetoriais. É bem conveniente, embora pareça confuso no início, é bem conveniente considerar o mesmo objeto com dupla personalidade. Está claro? Muito bem, então temos agora um produto. Este era associativo e isso também é associativo. Né? Bilinear e associativo. Certo? Agora, se vocês pensam num só, bom, eu posso fazer o produto de uma K-forma com ela mesma. Sim? Duas K-formas, mas aí não é mais uma K-forma, é uma 2K-forma. Sim. É conveniente que esse produto não saia do espaço, mas sai. Mas então o que a gente faz? A gente considera o espaço que é a soma de todos esses. Então a gente define este espaço, que é a soma, o produto de todos esses. Né? Em geral a gente nota como a soma. Observen que K formas em um espaço vetorial de dimensão n são zero se K é maior que n. Por isso que a gente soma só até n aqui. Né?
¿Sí? Agora sim, isto se estende trivialmente a este espaço. Né? E agora não sai mais. Então, temos agora um produto do espaço das formas diferenciais. E agora temos sim um produto nele mesmo. Produto associativo e bilinear. Esse troço é uma álgebra com esse produto. Uma álgebra graduada. Graduada não é nada. Graduada quer dizer o que está no quadro. Ou seja, que o espaço se decompõe com uma soma direta e o produto age assim entre os subespaços. Só isso quer dizer graduado. ¿Sí? ¿Sí? Então, observem como está aparecendo a álgebra, né? Forte. Essa álgebra vai ser objeto do estudo do curso. Nós vamos estudar a variedade através do estudo desta álgebra. ¿Sí? Esta álgebra tem mais estrutura ainda, que vamos ver na próxima aula, ou nas próximas aulas. Mas observem que até esse momento, tudo que nós fizemos foi álgebra linear. ¿Sí? Primeiro observamos, a álgebra linear se estende para fibrado. Sí, tudo bem. Depois, todas as construções de álgebra linear naturais da álgebra K-linear se estendem para esse fibrado, como já dissemos. Sí. A única coisa que hicimos foi esse. Mais nada. Certo? Muito bem. Agora podemos uma observação, um exemplo, né? Nós já vimos um objeto deste tipo, um tensor, 2 aulas atrás, o que nós chamamos ele de tensor. Quando vemos métricas riemannianas, o que nós falamos? Né? Você pode colocar um produto interno em cada ponto, de maneira diferencial. O que é um produto interno? Uma função bilinear. Então é uma destas. Claro. Então, exemplo. Vocês podem pegar este espaço, né? Esses são os tensores de ordem 2 em M. Aqui estão campos tensoriais sobre M de ordem K, né? Ou K-tensores. Bom, no caso de 2 é isso, né? É pegar em cada ponto, vejam isso, né? Em cada ponto, uma aplicação 2 linear. Isso que seria um produto interno? Não, falta uma coisa, tem que ser simétrico. Né? E tem que ser definido positivo em cada ponto. Né? Podem escrever isso assim. Esse é o espaço das métricas riemannianas. Sobre M. Esse conjunto é o objeto de estudo da geometria riemanniana. Vimos que não vazio, ainda bem, né? Nós vimos que toda variedade
possui uma métrica riemanniana. O espaço dos tensores antissimétricos são as formas diferenciais. Bom, também existem os tensores simétricos. ¿Sí? Então eu posso colocar aqui simétrico ou antissimétrico. Com A já temos uma notação, são as formas diferenciais. ¿Sí? Os simétricos, eu posso colocar aqui um simétrico aqui e tirar isto, né? O que isso mostra é que as métricas riemannianas são seções de um fibrado mais uma condição aberta nelas. Ou seja, um aberto de seções do fibrado. Uma maneira. Mas observem que nós não precisamos introduzir nada disso, né? Porque é muito natural, não é nenhum bicho papão, né? É um troço muito natural. É simplesmente levar para fibrado a construção linear. Nada mais nada. E bom, as coisas agora, claro, as coeficientes vão ser funções em vez de constantes. Só. Mas isso é tão complicado, ou tão pouco complicado, quanto às aplicações lineares ou multilineares. A não ser que você tenha que derivar. Vocês podem querer derivar isto. Aí sim, aí. Quando aparecem equações diferenciais nessas coisas, aí é que chamam que sai do mundo linear. Mas até agora a gente não se mexeu do mundo linear, né? Só uma observação em relação à notação. Então, observações. Os tensores de ordem zero, né? Aqui são funções diferenciáveis, né? Porque aqui tem o espaço nulo, né? Então viram as funções diferenciais. Então, tanto pela definição quanto por notação, se vocês quiserem, estas são as funções diferenciáveis de M em R, e os tensores são também as formas, porque todo tensor é antissimétrico, senão não tem como trocar com nada. Então, certo? Então por vacuidade na condição, são a mesma coisa. Este objeto vai ser um objeto que nós vamos tentar estudar a fundo. Deixa eu então eu fazer uma não é nem uma conta, né? Uma observação também, né? Então mais uma observação. Então, peguem y1, yn, funções diferenciáveis sobre m, também de dimensão n. Então, que é isto, né? Eu posso fazer isso, sim? Se eu tenho uma função, a diferencial é uma forma. Então eu posso fazer o produto de essas n formas. Bom, e pegar um sistema de coordenadas aqui. Carta.
uma carta, de forma tal de que, bom, isso aqui, então, este bicho mora aqui, que são seções de um fibrado. Então, em cada ponto, isto mora nas n formas do espaço tangente, que tem dimensão 1. E, de fato, temos uma base, que são estas, né? Bom, então, como isso tem dimensão 1, as fibras, isso aqui é um fibrado de linhas. Sim? As fibras têm dimensão 1. É um fibrado de linhas. Portanto, isto é uma base em U. Então, isso em U, isso se escreve como uma certa função. Sim? Que função é essa? Bom, o que é isto? Isto é um elemento nas n formas que, quando calculo nos campos coordenados, ordenados segundo o índice, tem que dar 1. Bom, então, esta função, se eu calculo isto nos campos coordenados, chamei isso de ômega de novo. Eu gosto da letra ômega. Quando tem duas formas, aí tem algum problema. Porque... Então, ômega de esta base é esta n forma nesta base. Mas estas são as duais destas, portanto, isto é a própria F. Bom, então F é isso. Mas o que é isso? Bom, temos que calcular esta n forma nestes campos. Mas o que é isto? Isto é a antisimetrização do produto tensorial. Sim? Ou seja, isto é a antisimetrização de estas. Então, é a antisimetrização de... É assim que a gente definiu a projeção, né? O produto de formas a gente definiu como antisimetrização do produto tensorial. Sim? Mas o que é a antisimetrização de um produto? É pegar o produto e antisimetrizar as variáveis. Sim? Então, isso aqui é uma soma para as permutações de n elementos de quê? Do nosso tensor calculado nas permutações dos coeficientes. Sim? Bom, mas aqui esqueci o sinal. Sim? Bom, mas isso aqui é cada uma destas em cada um deles, na ordem que estão, né? Ou seja, isto é a soma para sigma em Sn de quê? Do sinal de sigma de y1 xi1 de yn de x e n. ¿Sí? Mas isso é o determinante de uma matriz. ¿Sí? Isso aqui é o determinante da matriz dessa matriz. ¿Sí? Mas que é a diferencial de uma função nesse campo? É a derivada, é o campo calculado na função.
Ou seja, posso, em vez de escrever assim, eu simplesmente escrevo assim. Okay? Certo? Então isso aqui é a F. E esse determinante. E com K formas, e a mesma coisa. Só que vamos ter uma soma agora, né? Sim, o que acontece se em vez de N eu tenho K? Mesma coisa, né? Então agora se temos I1 e K, funções diferenciáveis sobre M de dimensão N, agora são diferentes. Então, o espaço das N-formas não é mais um fibrado de linhas. Mas a gente tem uma base, né? Sim? Então, o que a gente sabe é que estou usando agora esta notação. Aliás, a única coisa que a gente sabe sobre isso é que é uma K-forma e que se decompõe, que é decomponível. Nem toda K-forma se escreve assim. O que isso diz é que toda K-forma se escreve como combinação linear de coisas decomponíveis. Uma forma que se escreve assim como um produto de uma forma se diz decomponível. Então isso aqui a gente sabe que em U, que é o domínio da nossa carta, né? Isso tem que se escrever com uma combinação linear de certas funções fi de xi. Agora sim estou usando esta notação. E como calculo a fi? Igual que antes. Agora, em vez de calcular nestes campos, eu vou calcular no elemento da base dual deste, que são os campos xi, né? Ou seja, fi é, chamem ela de ômega, é ômega em aqui, claro, I é I1 e K. Bom, e agora igual que antes, né? Isso que está aqui nada mais é do que o determinante desta matriz. Aqui é para 1 menor ou igual a I j menor ou igual a n, e aqui vai ser yj derivar x i r, agora para 1 menor ou igual a j menor ou igual a e, r menor ou igual a k. Mesma conta antes. Então, mesmo que não seja, observem a moral dessa história, mesmo que não seja uma n-forma, para k-formas também aparece o determinante. ¿Sí? O determinante aparece em todos lados. Só que restrito, né? A gente não pega todas as variáveis, a gente pega k variáveis. Certo? O determinante gera todas essas coisas. Agora, claro, agora não temos mais que é igual, que isto é o determinante vezes alguém. Agora é uma soma, mas tem que ser. Toda
N forma é decomponível, toda N forma se escreve assim, mas nem toda K forma se escreve sem essa somatória. Tá claro? Alguma pergunta? Façam pergunta, gente. Não estão fazendo pergunta. Sim? O que foi? Fala. Tá. Muito bem. Então, eu na aula passada, eu chamei a atenção para uma propriedade que tem as unformas que não tem os campos. Que se vocês têm uma função diferenciável de m em n e tem x um campo em m, a diferencial de x é um campo ao longo de f, não é um campo em n. Então, a diferencial não leva campos em campos, realmente. Mas as unformas não têm essa... Tem a propriedade bonita que quando a gente pega uma unforma em n, a gente pode pegar o pullback dessa forma e obtemos sim uma forma em m, uma unforma em n. Bom, isso vale para tensores, não vale só para unformas. Vale para, em particular para K-formas e para K-tensores em geral. E a definição é a seguinte: se T é um K-tensor em N, eu posso definir o pullback de T, que é um K-tensor em M. Da mesma maneira que para formas. Ou seja, eu tenho que pegar agora, então, agora é mais fácil ver isto como uma aplicação KFM linear sobre os campos. Né? Então, se eu pego x1, xk campos de M, eu tenho que dizer para vocês quem é isto. Bom, igual que antes, né? Isto nada mais é do que o seguinte. Então, é T da derivada dos campos. Por que isso faz sentido? Pela propriedade dos campos, que o valor propriedades dos tensores, que o valor deles em campos só depende do valor dos campos no ponto. Então, se eu quero calcular quanto vale... Isso aqui, em princípio, é uma função... Isso aqui é uma função diferencial. Quanto vale num ponto? Bom, é o que está aqui. É T... Isso faz sentido, por quê? Porque o valor deste bicho só depende do valor, só depende dos vetores. ¿Sí? Observe que eu não coloquei aqui o ponto. Isso também é comum de se fazer. Como um campo tensorial, só faz sentido que o ponto seja onde esses pontos, onde esses vetores moram. Esses vetores moram em T f de P n. Então, isto aqui é em f de P. Mas a gente muitas vezes nem coloca. Né?
Que é a única coisa que pode ser. ¿Sí? En particular, isso vale quando cae zero. Ou seja, se y é uma função diferenciável sobre m, a gente sobre n, temos então o pullback da função g, que nada mais é do que aqui. Então, g é uma função de n a r, eu componho, né? E g composto com f. ¿Sí? Caso particular. Eu apaguei, não queria apagar. Então, temos o produto de formas. Né? Então, a pergunta natural é o que acontece com o pullback e o produto de formas. Né? Que aparece como pullback e o produto de tensores. E a magia é que o pullback respeita o produto. Né? Então, vale isso. E também para formas. Sim? Nós vimos, né, o pullback é linear, né? Obviamente, por definição, ele preserva a estrutura linear. Se você soma T1 mais T2 e coloca T1 mais T2 aqui, isso se abre. Né? Então, é obviamente linear, mas isso aqui diz que é um morfismo de álgebras. ¿Sí? E de álgebras graduadas. Respeita, né? Se T é um K-tensor, o pullback também é um K-tensor. Então, respeita o grau das formas. Então, é um morfismo quando restrito às K-formas, né, ou às formas. Então, é um morfismo de álgebras graduadas. Isto é uma pedanteria simplesmente para dizer isto. Mas depois não vai ser uma pedanteria. Depois isso vai ser muito importante. Muito importante. Essa é a magia a primeira magia do pullback. Que é um troço absolutamente óbvio, né? Observem que vale isto, segue simplesmente a definição do produto tensorial. Não é nada, porque se eu aqui escrevo T vezes S, escrevo T vezes S aqui, tenho que calcular T nos primeiros, S nos segundos, e isso abre. Não é nada. É só olhar a fórmula e dizer sim, é verdade. Mesmo em particular, isso também vale para formas. Então, isto é uma obviedade, não é nada matemático profundo. Continuamos fazendo álgebra linear, não saímos de álgebra linear nas fibras, né? Mas agora arranjamos um morfismo de álgebra. Observe que a gente está indo para a álgebra, né? Estamos puxando estruturas algébricas. Nós já tínhamos uma estrutura algébrica. Os campos de vetores são uma álgebra com o cochete. Mas a gente não usou isso, nem vai usar. Essa estrutura algébrica que é relativamente importante, nem se compara com esta.
Isto é muito, muito, ordens de magnitude mais importantes. Mas, até agora é meio uma tautologia, continua sendo álgebra linear, é meio, sim, e daí, né? Porque está faltando o cálculo nisso. Essa estrutura é uma estrutura linear, não fizemos nada, não saímos das fibras, não nos mexemos, simplesmente olhamos em cada ponto, vimos a estrutura linear no espaço tangente, só. Certo? Bom, a partir da aula que vem, a coisa vai ficar interessante, porque vamos começar a nos mexer no ponto. Vamos começar a derivar estas coisas. Não só porque a gente gosta de torturar vocês, mas porque vamos ver que vai aparecer todo um mundo completamente insuspeitado atrás dessa propriedade de derivação. A pontinha do iceberg, a coisa mais elementar de todas, é o teorema de Stokes. Que é o teorema mais importante que vocês viram em cálculo. Porque todos os teoremas que vocês viram de cálculo, teorema de Green, teorema da divergência, teorema fundamentado do cálculo, tudo é teorema de Stokes, em determinados contextos, mas é só o teorema de Stokes. Para vocês verem como é importante. Essa é a pontinha do iceberg. Atrás do teorema de Stokes tem uma estrutura imensa que vai nos permitir estudar a variedade através deste novo objeto. Aqui vamos a introduzir, além da estrutura linear, vamos a introduzir uma estrutura diferencial. Vamos derivar formas. Vamos a introduzir uma derivada exterior, que vai pegar uma K forma e vai nos dar uma K mais 1 forma. E nós já usamos isso, pelo menos no primeiro nível. Quando pegamos estas, né? Y1 é uma função diferenciável. Y é uma função diferenciável. Ou seja, o elemento daqui. Observem que isso também são as zeroformas, né? Claro. Não tem nada que ser antissimétrico, então é uma zeroforma. Então, as funções diferenciáveis são zeroformas. Então, se eu pego uma função diferenciável, nós sabemos já fazer isto. E isto vira uma 1 forma. Então, isso aqui é uma zeroforma. Uma 1 forma. Observem que nós sabemos fazer isto sem introduzir nada além da estrutura diferenciável. A magia deste objeto é que só depende da estrutura diferenciável da variedade. Só depende de M. Não tem carta, não tem nada. Isso aqui é um objeto intrínseco, né? Ele nasceu junto com M. Claro, aqui se vê muito claro o que é a diferencial. Para K formas é um pouquinho mais complicado. É uma fórmula, é longa, é feia, sim, mas não é nada mais do que a generalização imediata disso. Nada do que eu falei está claro. Porque nosso trabalho vai ser dar sentido às palavras que eu joguei para vocês. Como construir essa diferencial e por que é tão importante. Não é nada óbvio. Mas vai ter uma derivada. Este espaço vai ter uma maneira de derivar ele. E adivinhem, o pullback vai respeitar essa derivada. Essa é a segunda magia do pullback. Ele é um morfismo de álgebras diferenciais com esse novo operador que vamos definir. E aí é que está a estrutura. Aí vai aparecer toda a estrutura que vamos estudar até o final do curso. Em particular, o teorema de Stokes. Sim? Bom, vamos parar por aqui então e continuamos na próxima aula. Alguma pergunta?